Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta segunda-feira. Estamos aqui começando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, você tem um encontro conosco aqui no Reflexão em Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E nós não estamos hoje apenas começando mais uma semana. Vamos começar hoje também mais uma série de reflexões aqui no nosso programa. Nós vamos refletir durante as próximas semanas no Evangelho de Jesus Cristo a partir do livro de Marcos, do Evangelho segundo Marcos. Então, eu creio que será um momento de grande edificação para as nossas vidas. Por isso, eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e clique aí no sininho das notificações para que você possa ser notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Então, não deixa de se inscrever e não deixa também de clicar no sininho das notificações. É importante também você deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E é importante também que você compartilhe esse link aí nas suas redes sociais. Então, o meu pedido agora é para que você compartilhe agora esse link aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, e envie aí para uns 5 a 10 contatos no privado também, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Então, nesse início de semana, início também de uma nova série, eu creio que Deus falará grandemente aos nossos corações, ok? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. E hoje nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Eu quero, nessa manhã, falar um pouco sobre algumas características do Evangelho de Jesus Cristo. Já destacando para você que Evangelho significa boas novas, boas notícias, tá bom? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8, nos diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, a gente já começa esse Evangelho de Marcos com algumas características muito claras acerca do Evangelho de Jesus Cristo, acerca dessas boas notícias, dessas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero destacar para as nossas vidas nessa manhã é que o Evangelho ele aponta para a realidade e para a gravidade do pecado. O Evangelho aponta para a realidade e para a gravidade do pecado. Observe o versículo de número 4. O texto diz que apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Ora, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O próprio Jesus, depois, em João, capítulo de número 8,
Ele vai dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o pecado, ele escraviza, ele cega o ser humano. O pecado leva o ser humano a O pecado é uma desobediência a Deus, então o pecado leva o ser humano para longe da comunhão com Deus. Deus nos criou para viver em comunhão com Ele. Mas aí vem o pecado para fazer separação, para nos distanciar da glória de Deus, para colocar em nossa mente o sentimento de insignificância, o peso da culpa, e tudo isso de alguma forma nos afasta da comunhão com Deus. Então, à medida que se envolve com o pecado, o ser humano ele perde inclusive a noção da existência e da gravidade do pecado. Você já deve ter visto pessoas, ou talvez você já até tenha vivido essa experiência, de estar numa situação de pecado, mas não ter consciência e não reconhecer que está nessa situação. De repente alguém chegou para você e disse, olha, essa forma que você está vivendo, ou isso que você está fazendo é pecado. E de repente você disse, não, isso não é pecado. Eu faço isso naturalmente, todo mundo faz. Por que é pecado? Uma coisa tão simples. Veja, toda desobediência a Deus constitui-se pecado. O pecado é uma desobediência a Deus. E nós podemos perceber desde o Éden, o ser humano desobedecendo a orientação de Deus. Deus criou o jardim do Éden, colocou lá aquele casal, colocou lá o ser humano, dizendo que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, com exceção de uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Poderiam ter comido, inclusive, da árvore da vida que estava também ali no meio daquele jardim. Mas eles optaram por desobedecer. E o Senhor disse que se eles comessem do fruto, certamente morreriam. E eles comeram e morreram. Não uma morte física simplesmente, mas uma morte espiritual. Significa o distanciamento da comunhão com Deus, a quebra da comunhão com Deus. Então, muitas vezes o ser humano, mesmo mergulhado no lamaçal de pecado, ele não reconhece o seu pecado e tenta, inclusive, justificar o seu erro. E em alguns casos, inclusive, jogando a responsabilidade para outros, como a gente vê no Jardim do Éden. Quando o Senhor pergunta a Adão o que é que ele havia feito, ele diz, a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Então a Eva diz, não, a serpente me enganou e eu comi. É a síndrome de Adão e Eva, é um jogando a culpa para o outro. Então, o Evangelho aponta para a realidade do pecado. Por isso que o texto diz que João Batista estava pregando no deserto um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Aquelas pessoas estavam ouvindo a mensagem de que elas eram pecadoras. E é justamente quando nós entendemos que somos pecadores, que nós reconhecemos a necessidade de buscar a salvação, a necessidade de confessar o nosso pecado e através do arrependimento, nos achegarmos a Deus, clamando pelo perdão. E o Evangelho aponta também para a urgência desse arrependimento. Veja que o versículo 3 diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. A mensagem de João Batista passava a ideia de que era urgente aquele arrependimento. Eles deveriam urgentemente se arrepender dos seus pecados e preparar os seus caminhos para receber o Salvador Jesus Cristo. Veja que ainda no versículo 5 diz assim, que todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Não era apenas um banho num rio, não era um batismo que representava o arrependimento, representava a consciência de pecado. Por isso que nós entendemos que para ser batizado, o indivíduo precisa ter consciência de pecado. Ele precisa reconhecer que é pecador, precisa reconhecer que precisa da salvação em Cristo Jesus e precisa reconhecer que somente Jesus pode perdoar pecados e nos salvar, nos dar a vida eterna. E aí a gente aprende também com isso, o Evangelho, ele aponta para Cristo como o Messias prometido por Deus, aquele que foi enviado para ser o Senhor e Salvador da nossa vida. É o que a gente vê nos versículos 7 e 8. E pregava dizendo, depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo.
Então João Batista, ele apontava para Jesus como Salvador. Ele não era João Batista que era o Salvador, ele é apenas um mensageiro. Ele estava apenas proclamando a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, as boas notícias de salvação. Mas o Salvador era Jesus Cristo. João Batista apontava para Jesus Cristo. Inclusive, em João 1:29, João Batista testifica acerca de Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Evangelho aponta para Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o único que tem o poder para perdoar pecados. Somente através dele nós recebemos a salvação eterna. Então, a gente pode perceber, inclusive em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente através de Jesus Cristo. O próprio Jesus afirmou em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único caminho de nos achegarmos a Deus, o único meio de obtermos a salvação é por meio de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a nossa parte é reconhecer que somos pecadores, confessar a Deus o nosso pecado e crer em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E quando a gente fala em crer em Jesus, nós estamos falando em reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e obedecer aos ensinamentos de Jesus. Não é simplesmente dizer, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, porque isso muita gente diz que crê. Mas é reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. E um outro detalhe interessante é que o Evangelho ele aponta para hoje como dia propício para a nossa conversão. Muitos acreditam que vão ter ainda muitas outras oportunidades para se converter, para mudar a sua vida, para se achegar a Deus. Mas a verdade é que o tempo que nós temos para nos arrepender e para nos reconciliar com Deus é o agora. O amanhã ainda não existe para nós. Deus, por ser eterno e por ser Senhor do tempo e da história, ele já tem o controle do amanhã. Mas nós não. Nós sequer sabemos se ainda estaremos vivos amanhã. Então cabe a nós, ainda hoje, reconhecer que somos pecadores, confessar a Deus o nosso pecado, clamar a Ele por perdão e reconhecer Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nos submetendo à vontade dEle e nos dispondo a fazer e cumprir a palavra dEle, fazer cumprir a palavra dEle em nossa vida. Então, nós devemos oferecer para Deus aquilo que nós temos de melhor. Deus ofereceu aquilo que Ele tinha de melhor, que foi Jesus. E nós temos que oferecer a Deus aquilo que temos de melhor, que é a nossa vida. Nós não podemos, queridos, nos eximir dessa responsabilidade de entregar ao Senhor a nossa vida. Esse é o bem mais precioso que nós temos, é a vida. Nós temos que entregar a Deus, colocar nas mãos do Senhor. Então, observe que se converter, quando eu falo de conversão, é mudar a rota, é mudar o caminho. Imagine que você está indo numa direção e você entende que aquela direção não é a direção correta. Então você faz uma conversão. Você retorna e vai agora por um outro caminho, o caminho correto. Então, quando você entende que há necessidade de arrependimento, que há necessidade de salvação, você muda a direção. Deixa de viver de acordo com o curso da sua vida e passa a viver de acordo com o curso da palavra de Deus, a direção da palavra de Deus. Então, a palavra é muito clara. Jesus é o Filho de Deus. Versículo de número 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. Somente o Filho de Deus tem poder para salvar. Somente o Filho de Deus tem poder para mudar vidas, para transformar vidas.
Somente o Filho de Deus tem o poder para nos tornar novas criaturas, nos fazendo nascer de novo, para viver para o louvor da glória de Deus. Eu não sei como é que anda a sua vida, não sei qual tem sido o curso da sua história, mas eu sei que Jesus, ele tem a salvação que você precisa. Jesus tem o perdão que você precisa. Eu não sei o que você já fez ou deixou de fazer. Eu não sei o que você já cometeu ou deixou de cometer. Mas eu sei que Jesus tem poder para perdoar os seus pecados. Eu sei que Jesus tem poder para mudar a sua vida. Eu sei que Jesus tem poder para escrever uma nova história na sua vida. A partir de hoje, a partir de agora. Por isso, eu quero nessa manhã dizer para você, para não deixar para depois, entregue a sua vida para Jesus ainda hoje. Reconheça Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida é entregar a Jesus a nossa vida. É entregar a Jesus o curso da nossa história. E olha, queridos, não existe decisão mais acertada do que essa. Entregar a nossa vida para Jesus, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E viver uma nova história, viver de uma forma diferente, não da forma como queremos, não da forma como o mundo tenta impor, mas a forma como Deus quer que vivamos. Eu disse ontem, inclusive, na mensagem, que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela revela quem Deus é, quem nós somos e quem Deus quer que sejamos. Então, é através da Bíblia Sagrada, através da Palavra de Deus, que nós reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos que o caminho da salvação é Jesus e que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que pereçamos. Deus não quer que nós venhamos nos perder. Deus quer nos dar a salvação. E em Cristo a salvação é garantida. Uma vez salvo, salvo de verdade. Porque a salvação não é mérito nosso. Não é fruto de um esforço nosso. É fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que a salvação em Cristo é eficaz. É por isso que a salvação em Cristo é verdadeira. Porque é mérito dele, é sacrifício dele, é ação dele. A nós cabe crer. A nós cabe crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos arrepender dos nossos pecados e nos submeter à vontade de Deus. Portanto, eu quero te convidar a mergulhar nessa palavra, a conhecer cada vez mais da palavra de Deus, porque essa palavra traz vida, essa palavra aponta o caminho que nós devemos seguir. Então, se você quer conhecer mais da palavra de Deus, continue nos acompanhando, continue nos assistindo. De segunda a sexta-feira, nós temos uma palavra do trono de Deus para o seu coração. Não é uma palavra minha, é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada, sendo compartilhada, explicada e aplicada na nossa vida. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia. E se o Senhor nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos mais um Reflexão em Vida, tá bom? Então, já se inscreve aí se você ainda não estiver inscrito, clica aí no sininho das notificações e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E amanhã nós temos um novo encontro às 6h30 da manhã, tá bom? Vamos orar, já que nós estamos iniciando mais uma semana, vamos apresentar essa semana ao Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo final de semana que tivemos, obrigado por estarmos iniciando mais uma semana em Tua presença e por termos a certeza de que contaremos mais uma vez com a presença e com a bênção do Senhor sobre nós. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre a vida de cada pessoa que nos acompanha nesta manhã. Que a Tua bênção permaneça sobre nós durante toda essa semana e durante todos os dias da nossa existência. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor para conosco e pela oportunidade que temos de, em Cristo Jesus, obtermos a salvação eterna. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e até amanhã, 6h30 da manhã.